A Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça ter identificado que o perito criminal da corporação João Cláudio Nabas, nossa, que sobrenome, produziu 2 arquivos intitulados Moraes PDF. Ele devia condenar Camargo Correia, Novo Honor, né? Porque não tem pedreiras nos canteiros de obras. Verdade. Sim. É umas coisas que só por Jesus Cristo redivive. A Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça ter identificado que o perito criminal da corporação João Cláudio Nabas, nossa, que sobrenome, produziu 2 arquivos intitulados Moraes PDF e Toffoli e Esposa PDF, a partir de citações aos 2 ministros do Supremo encontradas no celular de Daniel Vorcaro, sugerindo a colegas da própria Polícia Federal o vazamento do material. Essas informações fazem parte da investigação para apurar vazamentos do celular de Vorcaro e que resultaram no cumprimento de busca e apreensão contra Nabas em maio por suspeitas de violação do sigilo funcional. Os documentos compilavam diálogos e menções a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli presentes no celular do ex-banqueiro. Um deles incluía trechos do contrato de 129 milhões de reais do Banco Master com a advogada Vivi de Moraes para a prestação de serviços gerais jurídicos para o ex-Banco Master. Aliás, a Vivi encaminhou diretamente no WhatsApp do Vorcaro a minuta do contrataço. Em conversa extraída pela Polícia Federal de um celular de Vorcaro, a Vivi escreveu ao banqueiro, em 17 de janeiro de 2024, a seguinte mensagem, aspas, bom dia, segue a minuta do contrato, abraço, fecho aspas. O banqueiro respondeu 5 dias depois, oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas? Fácil assim, hein? Fácil, moleza. E por falar, né, no nosso Mussolini da Moca, o nosso capeta em forma de juiz, Alexandre de Moraes criticou durante o julgamento sobre a flexibilização da lei da improbidade administrativa a abertura de inquéritos civis fundamentados, vejam só, em notícias com informações vazadas para a imprensa. Segundo Moraes, isso leva à abertura de muitas investigações sem indícios concretos, desgastando agentes públicos, principalmente em períodos eleitorais. Aspas para o Mussola da Moca. Há inquéritos civis que são instaurados, hoje diminui um pouco, mas o membro do Ministério Público tem uma notícia. Aí ele passa em off para a imprensa. A imprensa publica, né? E ele instaura o inquérito civil com a notícia de jornal que ele plantou. Em seguida, o mesmo Mussola da Moca afirmou que os órgãos de controle interno do Ministério Público, em diversas situações, apenas chancelam a continuidade das investigações sem uma análise criteriosa. Moraes, porém, omitiu que uma decisão dele próprio, baseada em uma notícia com informação falsa, levou à prisão preventiva do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, em fevereiro de 2024. Entre os fundamentos da decisão do Moraes estava a informação de que Felipe Martins teria viajado aos Estados Unidos com Bolsonaro, o que efetivamente nunca aconteceu. A defesa de Felipe Martins apresentou diversos documentos para provar que a viagem não ocorreu e, posteriormente, registros oficiais dos Estados Unidos também confirmaram que a entrada dele no país não aconteceu, enfraquecendo a tese de risco de fuga utilizada pelo próprio Moraes para justificar a prisão preventiva. Aliás, o Moraes está tão queimado, juridicamente, a Vivi... Por que ninguém está investigando o contrato da Viviane? Não existe contrato de 130 milhões de reais. Não existe. Ainda mais com a advogada ruim. Não tem. Com advogado bom não tem. 130 milha para fazer o quê? Sabe-se lá o quê? Por que ele não está sendo investigado?
Por que o Moraes continua sentado na cadeira de juiz e sentado na cadeira de juiz? Quando lhe convém, ele fala que não pode inquérito com base na notícia. Quando lhe convém, pode. E ele ferra a vida da pessoa que teve uma notícia falsa contra ela ainda por cima. Porque o Felipe Martins ainda está preso. Não está em liberdade provisória, mas é mais provisória do que liberdade. E está queimado ainda no mundo. Na semana passada, a Corte Suprema Italiana, a Corte de Cassação Italiana, anulou a segunda autorização de extradição da ex-deputada Carla Zambelli e determinou que o processo seja refeito na instância inferior. Esse segundo processo de extradição se refere à condenação pela perseguição armada em 2022 em São Paulo. A outra ação é no âmbito da condenação no caso da invasão hacker ao sistema do CNJ. Na audiência, a Procuradoria-Geral Italiana pediu que a Corte de Cassação rejeitasse esse segundo pedido de extradição por entender que o julgamento que levou à segunda condenação pelo STF foi afetada por falta de imparcialidade de Alexandre de Moraes. Assim, a Itália reconhece Mussolini. Né? Mussolini é um produto italiano. Basta você ver o da Moca, você vê que é cópia do original. O entendimento da Procuradoria Italiana ao acolher a tese da defesa foi que, devido ao seu protagonismo no primeiro caso, o da invasão do sistema do CNJ, Moraes não deveria ter participado do julgamento do segundo processo. Aspas para a Procuradoria Italiana. Se, no primeiro processo, o ministro de Moraes, como parte lesada de um dos crimes, não poderia ter sido juiz, essa situação permanece e condiciona o segundo processo. Sua imparcialidade é comprometida. E lá nos Estados Unidos também, nós temos o processo da Trump Corporation e da Rumble contra o Moraes. E nós é que estamos pagando o pato, porque o Brasil tem um contrato de 2,9 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, com o escritório de advocacia Foley Hogg LLP, que atua na ação movida pelas empresas de Trump, pela empresa de Trump e pela Rumble, contra o Moraes lá na Flórida. O escritório norte-americano, inclusive, atuou para impedir que o ministro fosse julgado à revelia. Firmado em 25 de junho de 2019, durante a gestão do então advogado-geral da União e atual ministro do STF, André Mendonça, o contrato foi celebrado para representar os interesses da União perante tribunais dos Estados Unidos. A AGU informou que houve uma ampliação do valor em agosto de 2025, quando a quantia passou de 2,3 milhões de dólares para os atuais 2,9 milhões de dólares, com vínculo válido até junho de 2027. O aumento do valor do contrato foi formalizado 6 meses depois que as empresas Trump Media e Rumble ajuizaram a ação contra Moraes, na qual acusam o nosso Mussolini da Moca de expedir ordens sigilosas que violam a Constituição dos Estados Unidos. A AGU também informou que a atuação da Foley Hogg na ação sobre Moraes já custou 205 mil dólares, pouco mais de 1 milhão de reais. Que delícia, hein, Holliday? Assim é fácil. É, a gente pagando a conta. E ele quieto, né? Ele lá na boa. E ainda bem que não contrataram a mulher dele, né? Porque senão o Brasil já estava com o dobro de rombo. Ia ter quebrado tudo. Mas olha só, o que está acontecendo é muito importante porque nós estamos tendo o reconhecimento em outros países do abuso de Alexandre de Moraes aqui. Nós ficamos gritando aos 4 ventos nos últimos anos. Alexandre de Moraes está abusando do seu poder. Alexandre de Moraes não podia estar fazendo o que está fazendo e sendo referendado ainda pelo STF diante de um Senado que não fazia absolutamente nada. Agora nós temos a Trump... como é que é o nome da empresa? Media Corporation e a Rumble processando o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e, mais importante ainda, porque lá ainda é um processo que a AGU está gastando milhões do seu bolso para defender Alexandre de Moraes. É um processo que ainda pode vir a dar em algo. Agora, o Alexandre de Moraes que é interesse da União. Exatamente. Né? Ele virou interesse da União. Ele é uma instituição por si mesmo. Ele é um açúcar, ele é docinho, é interesse da União. Agora, o que acontece na Itália é
assim, é a maior vitória, eu diria, relacionada à atuação judicial de Alexandre de Moraes. Se do ponto de vista pessoal a maior vitória foi em relação às sanções dos Estados Unidos lá atrás, do ponto de vista das suas decisões judiciais, o que acontece na Itália é a maior vitória. Porque você teve a Suprema Corte italiana dizendo, olha, esse negócio está estranho. Agora você tem a Procuradoria dizendo, olha, ele realmente julgou algo que não deveria. Este juiz, ele não foi imparcial com Carla Zambelli. E não foi uma vez, foram 2 vezes. Então, essa extradição da Zambelli, esse refúgio dela na Itália, está servindo para denunciar na Europa, portanto é uma outra frente de batalha que ainda não tinha sido aberta, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Nós já tínhamos uma frente de batalha muito ampla, bem desenvolvida nos Estados Unidos, ali com a ajuda do Eduardo, do Paulo Figueiredo, mas na Europa ainda não tinha nada muito especial. Tinha o caso do Oswaldo Eustáquio na Espanha, mas a Espanha não foi enfática. É verdade. É verdade. A Itália é que tem sido enfática contra quem deve ser. Exatamente. A Itália está sendo muito enfática nesse sentido e o governo Lula, eu acho muito interessante, porque a Globo News, alguns meses atrás, dizia, não, mas a Zambelli é coisa de tempo, algumas semanas já está de volta, isso aí vai ser papum e tal. E é muito engraçado esses mesmos comentaristas agora com um olhar de choque. Olha, mas realmente parece que o tribunal italiano, a procuradoria, estão vendo que talvez não deveria ter sido assim. Quer dizer, finalmente nós estamos tendo o óbvio sendo reconhecido como óbvio. Alexandre de Moraes é um juiz indigno. Ele não poderia nem ser juiz. Aí, Eduardo, eu penso o seguinte, só para deixar claro, até a posição que vem sendo adotado, a posição que vem sendo adotada pela Procuradoria-Geral Italiana e acompanhada pela Corte de Cassação, que é o Supremo da Itália, é o seguinte, a Carla Zambelli é santa? Não. A Carla Zambelli, ela está eximida de responsabilidade por ter contratado o hacker que acabou com a Lava Jato, para pagar com Pix de um assessor do gabinete dela e ainda dragar o Bolsonaro nessa história toda? Não. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que a Carla Zambelli tinha o direito de fazer a justiceira com a pistola na mão em São Paulo? Não. Nada disso desfaz a cagada da Carla Zambelli. O que a Corte de Cassação italiana diz muito claramente é: você só pode ser considerado culpado depois do devido processo legal. E não há devido processo legal se o juiz não for imparcial. É simplesmente isso. É simplesmente isso. E o Brasil, se a gente toma, por exemplo, o caso da Carla Zambelli, que é um caso que eu pessoalmente concordo que ela deveria ser condenada pela invasão ao sistema do CNJ, e deveria ser condenada também pelo caso da arma, mas deveria ser condenada depois do devido processo legal. Se a gente olha, nesse caso, um país que leva o direito a sério, a Itália não é um país muito sério também, é uma loucura, mas leva o direito a sério. E o nosso direito tem como matriz o direito italiano. Se nesse caso da Zambelli, que é cagada, a Zambelli é trouble, se nesse caso já se reconhece que ela não teve um juiz imparcial, e todos os outros casos brasileiros, a exemplo do Jair Bolsonaro, é muito mais claro para o mundo que nós vivemos uma juristocracia. Perfeito, Pavinato. Até porque, bom, a gente tem a reincidência, né? Igual bem colocou o Holliday, a gente tem a reincidência, e você também colocou, Pavinato. Por exemplo, na Espanha foi concedido um asilo político. Nós temos também na Polônia, né, o youtuber e jornalista... A Polônia! O Didi Red Pill, estando na Polônia, também foi concedido a ele, além dos Estados Unidos e agora na Itália. Só que na Itália teve esse ataque frontal à condução processual. Não foi nem analisado o mérito, que foi tudo isso que o Pavinato mencionou. Foi analisada a condução processual. Ficou na parte formal do direito, e não na parte material, que é a parte que trata do fato em si. Então, isso já é um absurdo por completo e uma situação vexatória. Nós temos o mesmo ministro que foi sancionado
por violação de direitos humanos pelo governo dos Estados Unidos, é o mesmo ministro que foi apontado por violação de imparcialidade na Itália e é o mesmo ministro também que tem a sua esposa, né, relacionado ao caso aí da investigação do Banco Master. Vale lembrar que quando você fala minuta é um rascunho, é um acerto. Para o caso da condenação do Jair Bolsonaro, aquela situação dos kits pretos, aquele tentativa de golpe fake, né, falso, valeu um esboço, né, uma minuta, um rascunho, na interpretação para a condenação, foi relevante, valeu. Agora, quando se trata de minuta de contrato de prestação de serviço advocatícios, vale minuta? Será que vale essa situação, tendo visto que a mesma doutora Viviane Bart de Moraes, ela manifestou que nunca teve contato, isso foi amplamente noticiado pela velha imprensa, nunca teve contato com o Vocário, e agora ela tem? Então, foi revelado que ela tem. Contato e contrato. Contato. É, contato e contrato. E vale dizer também. Agora que eu entendo aquele pavor do Alexandre de Moraes do Bolsonaro ir para outro país. Lembra que ele prendeu o Bolsonaro, levou para o sistema carcerário antes do julgamento. Porque assim, se passa uma pipa perto do Bolsonaro, ele pega a pipa e cai em outro país, qualquer país do mundo vai entender que o Bolsonaro é preso político. Sim, sim, exato, Pavinato. Inclusive, é esta situação que está inserido o ministro da Corte Constitucional, o ministro Alexandre de Moraes. É a mesma pessoa, isso amplamente noticiado, então o mundo vai ter conhecimento disso, já tem conhecimento disso. É o mesmo ministro que foi sancionado por violação de direitos humanos que recebeu a Lei Magnitsky, é o mesmo ministro que tem a sua esposa tendo contato com uma pessoa que é uma das fontes do escândalo do Banco Master, né, é o dono do Banco Master, Daniel Vocário, e também é o mesmo ministro que teve apontado a violação de imparcialidade em suas decisões pela Corte Constitucional italiana. É somente esta pessoa que nós estamos falando e estamos noticiando aqui dentro desse cenário, tanto nacional como internacional, Pavinato. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.